Já é comprovado também que os efeitos analgésicos, os efeitos de bem-estar que o exercício físico proporciona, ele dura ali em média 48 horas. Então, se você faz uma vez na semana, você vai ficar descoberto aí 4 dias, mais ou menos. Você faz hoje na segunda, você vai ter o efeito daquele exercício até quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, você vai estar descoberto. Então, se você quer provar dos efeitos benéficos do exercício físico, o ideal realmente é você tentar fazer todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, dia sim, dia não. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. E aqui estamos para falar sobre o poder do movimento, e esse é o nome do podcast, o poder do movimento. Se você quer sentir o poder do movimento, aqui é o lugar. Eu me chamo Léo Moreira. Eu me chamo Rafa Portela. Estamos aqui recebendo uma pessoa incrível que dispensa muitas apresentações, uma médica, uma amiga, especialista em dor, especialista em medicina integrativa, que vai falar para vocês a importância de se dar a permissão em sentir o poder desse movimento, que é o que a gente propõe. Camila Davino, fala um pouquinho mais aí com a gente, se apresente, por favor. Então, primeiramente, muito obrigada pelo carinho e pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar aqui, como a gente sempre faz, né, no dia a dia ali. Rafa é minha personal trainer, e a gente tá então, sempre ali no contato. Né? Perceberam a conexão aí, né? Então, gente, sou médica generalista, né? Sou fisioterapeuta, tenho uma visão integrativa, então não é uma especialidade, é uma visão que eu acredito que deveria ser a visão de todos os profissionais que trabalham com saúde, né? Você enxergar o paciente como um todo, não só aquilo que é uma queixa dele, né? Então, hoje eu não consigo colocar partes, né, os órgãos em caixinhas separadas. É uma caixa única, que o paciente é único, é um corpo só que está ali dentro. Então, quando ele chega com a queixa, né, eu vou analisar todo o contexto e o paciente como um todo. Então, hoje o meu foco é a dor crônica, porque eu percebi que, independente se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, se ele tem um câncer, ele sempre tem uma dor, né? E isso acaba se sobressaindo sobre tudo, né? Não adianta. Então, se a gente não consegue tratar aquilo, ele não consegue evoluir nos outros problemas crônicos que ele tem. Quando a gente consegue tratar adequadamente a dor dele, a gente abre caminho para um tratamento adequado para todas as outras patologias. Então, hoje, eu peguei a dor crônica como uma porta de entrada. Porque antes, eu tinha muita dificuldade de tratar um paciente hipertenso, diabético, ansioso, obeso, sim, quando tinha uma dor, porque eu não sabia tratar a dor. E geralmente é o que acontece com a maioria dos médicos. Não sabe tratar a dor. A gente tem uma lista de medicamentos e quando aquilo dali acaba, você já não tem mais o que fazer com o paciente. E agora? Eu vou fazer o quê? E ele fica travado, você não consegue controlar a pressão dele porque o paciente está cheio de dor, você não consegue controlar a insônia dele porque o paciente está com dor. Então, para mim, hoje, tratar dor é uma porta de entrada para que realmente ele chegue, né, a gente converse, enxergue o paciente como um todo e a gente consiga olhar todo o restante como um todo, realmente. Arrasa demais. Gente, vocês têm que entender que a minha paixão pela Camila não é só porque ela é minha aluna de personal, entendeu? Eu também sou paciente da Camila. Então, a minha vida realmente foi transformada depois que eu conheci Camila, depois que eu tive a oportunidade de passar pelo processo, porque eu digo sempre que hoje tratar dor ou qualquer incômodo que você tenha ou qualquer desconforto tem que ser olhado como um processo aqui, assim como a gente olha também todos os nossos serviços que a gente presta. Tudo que a gente faz com os nossos clientes no dia a dia, a gente traz essa consciência do processo, da constância, da continuidade. A gente não consegue hoje olhar para um ser humano, para uma pessoa, de uma forma, né, objetiva demais, porque nenhum ser humano é objetivo. Existe uma complexidade, existe algo que está por trás daquilo que a gente está percebendo. E a Camila me trouxe isso com uma profundidade muito grande, porque eu fui para a Camila, primeiramente, com a ideia, né, de tratar uma dor, né, que eu estava com a dor no quadril, que realmente me impossibilitou até de trabalhar.
E lá na Camila eu consegui entender muitas coisas. Até hoje estou com ela. Eu já disse a ela que eu não aceito de jeito Receber nenhum alta. Essa palavra não existe no meu vocabulário em relação à Camila, entendeu? O Léo já sabe, ela né? tava mexendo no telefone Não e aí dá. viu a Camila disse que não sei o que, depois de tanto tempo vai me dar tela. Vai me dar alta não, peraí. Aí começou. Não. Fora de cogitação, entendeu? Porque eu acredito muito em processos, eu acredito muito em continuidade. Eu acredito que o ser humano ele nunca vai estar pronto, ele nunca vai estar totalmente bom, né? A gente aprendeu muitas coisas na Camila e hoje eu faço 2 processos com ela, que é o de emagrecimento e o de dor. E o que eu acho mais interessante em todo o processo, Mila, foi que você me trouxe a consciência de que muitas das nossas disfunções que geram dor, elas não estão apenas no olhar da dor, né? Isso. Como No local, lesão, né? Isso. Ou como desconforto ali apenas músculo-esquelético ou apenas articular. E quando a gente começou a trabalhar o processo de emagrecimento, eu comecei a melhorar a minha dor por consequência. Isso. E é incrível entender isso daí, tá? Mas enfim, vamos começar? Vamos. Vamos começar, né? Porque não começou não ainda. Algumas pequenas questões aqui para tratar com ela, mas vai ficar um negócio bem leve, bem dinâmico. Algumas vezes pode ser que a gente fuja um pouquinho, mas vai estar sempre aqui a gente tentando seguir o script, tá legal? A gente vai falar logo de início, dando abre alas, sobre o poder do movimento, né? Esse nosso primeiro bloco fala sobre o poder do movimento e eu quero saber de você, Camila, qual o poder do movimento na nossa vida e dentro da saúde integrativa? A tua visão como praticante de atividade física de forma regular, a tua visão como especialista em dor, especialista em medicina integrativa, como médica, como fisioterapeuta também de formação. Só isso, né? Enfim, somente Só. isso. Como mãe, como esposa, como empresária, enfim, de todas essas vertentes aí, o que você entende como a importância do poder do movimento na nossa vida? Então, para resumir, né, o movimento ele tem o poder de transformação. Transformação, literalmente. Porque com o movimento a gente consegue fortalecer nossos músculos, proteger nossas articulações, melhorar a circulação do sangue, acalmar a mente. Então, realmente é uma transformação. Não é só ali fazer um exercíciozinho e pronto, acabou. A gente tem um efeito prolongado daquilo, né? Então, a gente fez o exercício hoje, o efeito daquele exercício, ele dura ali, em média, 24 a 72 horas, né? Que a gente vai falar posteriormente sobre isso. Então, são efeitos realmente ali numa pressão, num controle de glicemia, né? Numa artrose, numa ansiedade, numa insônia. Então, você vê o poder da transformação do exercício físico realmente nesse contexto no dia a dia. Então, para resumir, seria realmente o poder da transformação. As pessoas procuram muito logo a formulazinha mágica, qual vitamina tomar, né? Exato. Aí eu até bolei uma brincadeira essa semana na academia atendendo um cliente. Aí um outro cliente me viu treinando, aí veio me elogiar, rapaz, eu acho que você é o personal que eu mais vejo treinando e tal. Que vitamina é essa que você tá tomando? Tem, eu vou lhe dizer. É uma vitamina C, começa com C, né? Vitamina C, não, vitamina C não, mas a vitamina C que eu tomo, ela começa com C, mas termina com constância. A vitamina da Ainda bem que ele foi leve, porque eu tava esperando outra coisa. Não, calma, eu também não vou divulgar esse tipo de coisa. Entendi. Porque quem conhece, né? Não, eu tô melhor. Tá certo, graças a Deus. Transformado. Encontrei o caminho. Aí eu falei pra ele, é a constância. Então, assim, é você daqui a um ano se visualizar, se perceber como você gostaria de estar, ou como você pretende estar, e um dia por vez, 1% por dia, Isso. e sempre em movimento. Né? Como a gente fala sempre em movimento. Isso. Quero saber mais um pouquinho de você. Deixa eu só fazer uma observação. Fala, Rafa. Rapidão. Quando a gente fala de movimento, eu acho que isso também é algo que me conecta muito com a Camila. Movimento não é só físico, tá? Isso. Então, eu quero que fique bem claro aqui. Perfeito. Que o movimento é justamente a sua capacidade, é você realmente se permitir encontrar outras formas. Não só de se movimentar fisicamente, mas de pensar, de se comportar, né? De se relacionar. Então, a Camila fala muito na consulta sobre isso, do repensar, perceber, porque muitas vezes as nossas dores estão associadas a momentos, né, a contextos, a forma que você vive, a hábitos que você tem, enfim. Então, quando a gente fala de movimento, mesmo sendo personais, nós não falamos apenas de movimento físico, tá? Que fique bem claro.
O movimento mental é mais importante até do que o físico, né? E deixa eu dizer só uma coisinha. Sempre. Com o movimento, a gente tem uma conversa realmente entre corpo e mente. Show. Como assim? Quando você não faz o exercício físico, ou qualquer movimento, né? Uma caminhada, subir escada, né? Ou lavar uma roupa, qualquer movimento dentro de casa, enfim. A gente tá falando não só de atividade física, movimento Isso. como um todo, né? No dia a dia também. Você se levantar ali no meio do seu trabalho, fazer um alongamento, um exercício de mobilidade, isso se enquadra como movimento também, né? Diferente do exercício físico. Sim. Você vai se preparar para Sistemático, fazer, exatamente. Então, o movimento, ele gera uma conversa entre o seu corpo e a sua mente. Como assim? Quando você faz um movimento articular, você está mostrando para o seu cérebro que a articulação está se movimentando, está bem. Né? Quando o seu músculo se contrai, você está mostrando para o seu cérebro, o corpo está mostrando para o cérebro que ele está bem. Né? A respiração mais ofegante está mostrando que seu pulmão, seu sistema respiratório está ok, o coração bate mais rápido, está ok. Então, o cérebro dá uma acalmada. Isso. Regiões ali que estão hiperativadas, como a amígdala, por exemplo, que é uma região responsável pelo medo, né? Pessoal, não é a amígdala aqui não. Não, a amígdala do cérebro, a amígdala cerebral, que muitas vezes ela tá hiperativada ali, então a pessoa tá sempre em alerta, né? Ela tá sempre com medo. É aquelas pessoas que, por exemplo, chega uma pessoa, ai, que susto! Ela tá sempre, né, Sempre no modo defesa, como a gente fala. Exatamente. Então, o movimento, ele consegue passar essa mensagem para o cérebro de que você não precisa estar nesse estado de alerta o tempo todo. De que você está bem, que o seu corpo está bem, suas articulações estão funcionando, tudo está funcionando bem. Então, ele dá uma acalmada. Então, essa conexão que existe é importante. É diferente. Quando você não se coloca em movimento, você está passando... É como se fosse uma conversa silenciosa. Então, o cérebro fica assim, meu Deus, será que está tudo bem? Eu vou mandar uma dorzinha ali para ver se ele manda uma resposta, né? Se ele acorda. Arrasou. Vou mandar um outro estímulo ali. Então, começa a aparecer coisas que você não sabe de onde, você não se lesionou, né? Você não se expôs a traumas, mas você acordou com uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor de cabeça, uma dor no estômago. E às vezes é o seu corpo. Fantástico. Entendeu? É a história de como a gente fala. É. É muito interessante essa sua abordagem, porque a gente fala muito sobre você escutar o seu corpo, se Isso. perceber, estar presente no processo e ficar atento dos sinais que o corpo dá, né? Falando da questão de patologia, de doença, o que for, quando o indivíduo vem apresentar um estado de febre, é porque já tem um alerta, algo bem né? errado. Exatamente. Falando de uma coisa muito pequena, bem menos grave, a gente fala da questão simples de bater a meta de ingesta de água diária. Isso. Quando você vem a ficar com sede, não é isso? É porque o corpo está dizendo, meu amigão, Isso. ei, eu tô precisando de água. Isso. Eu já Já tô tá pegando água, eu já tô né? pegando água do teu intestino, eu tô pegando água do teu Isso. músculo, de todas as tuas células que tem água na composição, e eu preciso que você coloque de volta. Então, o sinal que o corpo dá para que você se hidrate é a água, onde se você tiver uma já constância... é o extremo, né? Isso, já é o extremo. Onde se você tiver uma constância, a continuidade de estar sempre se hidratando, você não vai precisar escutar esse sinal, né? Exatamente. É isso aí. Vamos lá, vamos dar... É a mesma coisa na dor. Se você está sempre se movimentando, você não vai precisar escutar esse sinal que você acabou de dizer, né? Sentir uma dor para que você se movimente. Né? É isso aí. Então, Você agir antes da bronca estourar, como diz a história. Outra perguntinha aqui, para a gente continuar esse papo massa. Como você explica, Camila, para o paciente que movimento não é só exercício físico, mas também mental e emocional? Puxa um pouco do que a gente já vinha falando aqui, mas como que você poderia assim expor pra gente a tua abordagem quando um cliente tem na crença dele que não, eu não vou pra academia, porque a academia é só lugar de marombeiro, é só para as meninas que querem arrumar o projeto até o final do ano, já estamos em setembro, projeto verão, projeto biquíni de lacinho, eu tenho um certo estigma negativo quanto a isso. Como é que você tenta, como é que se diz, persuadir o seu paciente para poder mostrar a ele a importância? Então, é bem comum um paciente que tem dor crônica, por exemplo, né, que é o paciente que chega para mim, ele não estar habituado ao exercício físico. Dor crônica que eu digo assim, uma fibromialgia, né, uma lesão ali que já vem anos. Então, ele meio que criou um ranço, um medo, uma defesa realmente com relação ao exercício físico. Vou para academia, vou me machucar, né? Então, muitas vezes a gente tem que ir com calma, né? Eu tenho que mostrar para o paciente o problema dele inicialmente, né? Que se ele não entende o que ele tem, né? Ele não consegue também agir e o tratamento ele não é
não depende só de mim, né? Ele depende muito mais do paciente, porque o meu contato com o paciente é 1 hora ali, no máximo 1 vez na semana. Vamos supor, 2 vezes na semana. E se o restante das horas que ele tem, se ele não consegue colocar em prática, entendendo o que ele tem, não vai funcionar. Não vai adiantar. Então, eu mostro para ele que o processo é gradativo, precisa ser gradativo, para que ele mostre para o cérebro dele que ele não está em risco. Sim. E que aquilo dali não vai piorar a dor dele. Pelo contrário, vai trazer benefícios. Quando a gente faz o exercício físico, a gente libera algumas substâncias a nível cerebral, como endorfinas, né? Essas endorfinas, elas se conectam em receptores opioides e causam analgesia. Então, a gente tem um processo de analgesia que a gente teria tomando um remédio, fazendo atividade física. E isso é comprovado. Então, do mesmo jeito que tomei um remédio aqui, aquele remédio se ligou no receptor opioide para me causar melhora da dor, você tem tomando a pílula mágica, que é o exercício físico, né? Então, do mesmo jeito. Eu gosto até de falar que muita gente diz assim, falar exercício é a cura. Eu já vi até como um bordão de alguns profissionais de saúde, exercício é a cura. Exercício é o remédio, na verdade. Isso. Perdão, falei a resposta. A gente gosta de falar o contrário. Falar o contrário. Eu vou falar que o exercício, na verdade, ele é a cura. Entendeu? Só que, obviamente, a nossa cabeça, ela é condicionada a querer só o confortável, o fácil. Então, é muito mais fácil você comer um tabletezinho de chocolate ou tomar um remédio que vai liberar todos esses hormônios de prazer e bem-estar ou de relaxamento. Porque o esforço é menor, né? Porque o esforço é você de abrir uma cartela ou de abrir um papelzinho e comer. Do que você se acordar um pouco mais cedo, calçar um tênis, ou não calçar um tênis, ir com o pé no chão mesmo, que é muito bom, conecta com a energia do ambiente, fazer uma atividade de 20, 30, 50 minutos, o que for, voltar para casa, tomar um banho. Caramba, como foi massa. É muito mais prático. E, infelizmente, a nossa cabeça vai estar sempre condicionando a gente ao fácil, ao prático, ao confortável, ao cômodo, né? Então, onde entra a importância dos profissionais interligados estarem mostrando para a galera, ó, se você continuar nesse comodismo, o caminho pode ser que seja sem volta. Né? E eu falo muito que a gente merece, na verdade, a Camila também tem esse tipo de abordagem, a gente merece conectar as pessoas ao prazer. Né? O prazer, ele não é momentâneo. A gente merece entender que existem outros prazeres e a nossa incapacidade de associar, né, a outras coisas que realmente nos dão prazer. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna onde eu parei de dar aula para ela, porque a associação que ela tinha sempre com a academia era negativa. A única coisa positiva que ela tinha de associação era estar comigo. Mas o trânsito incomodava, o barulho da academia incomodava, na hora que ela ia estacionar não tinha vaga, tudo incomodava. Como ela estava num processo de melhora de algumas taxas, a gente já tinha melhorado, e ela tinha uma predisposição, na verdade ela já tinha passado por um processo de depressão também. A primeira coisa que me veio na cabeça foi perguntar para ela o que é que ela gostava de fazer. E ela me disse que gostava de caminhar na praia. Então, eu associei o poder do movimento. Não só sabia que a musculação traria muito mais benefícios para ela, mas naquele momento estava trazendo muito mais estímulos negativos do que positivos. E o que foi que a gente fez? Associou o prazer que ela tinha associado ao caminhar na praia. E eu percebi que aquela atividade ali traria muito mais benefícios para ela do que a musculação, porque na minha visão, como profissional, a musculação traria muito. Gente, mas a gente tem que ter essa visão. Porque naquele momento ali, ela não conseguia, sabe, ter essa mensuração do quanto a academia estava sendo interessante para ela. Por quê? Porque os benefícios da atividade física constante, ele não é igual a um remédio. Você toma e sente agora. Né? A gente vai sentir com o tempo, a gente vai começar a gostar. Hoje eu não consigo viver mais sem exercício, sem movimento, sem atividade física. Por quê? Porque o meu corpo hoje precisa disso, eu me sinto muito melhor e eu hoje tenho consciência desses benefícios. Mas quando a gente não tem, é um esforço. É um gasto energético a mais, né? É algo que vai desconfortar. É um gasto financeiro a mais. Pesado. Estou gastando disso, não entendo como um investimento, né, Rafa? E eu vejo no processo da Camila muito essa capacidade de tornar isso mais leve. Né? De fazer com que as pessoas entendam a atividade física e o exercício físico de forma mais leve, não como uma pressão. Você tem que fazer. Não, você não tem que fazer. Enquanto você não associar isso a algo positivo, enquanto você não viver isso de forma leve, positiva e benéfica, você não vai fazer.
Existe um modo que o nosso cérebro acaba se adaptando, que é a catastrofização. Então, o paciente, ele vê tudo como ameaça, inclusive o exercício físico, né? Então, ele já linkou aquilo dali. Eu vou fazer exercício, vou ter dor. Isso, né? Então, isso daí, quando o paciente ele chega dessa forma, você vê que tudo é aumentado para ele, tudo é Sim. muito mais intenso, entendeu? Então, ele faz um exercício leve hoje, no outro dia ele tá sem andar, né? Ele tá morrendo de dor. Porque ele tá vendo aquilo dali com uma intensidade, mas ele sente dessa forma, né? Mas ele tá sentindo com uma intensidade que não seria o real. É a forma como o cérebro dele está interpretando aquilo. Então, nós como médicos, como fisioterapeutas, como educadores físicos, a gente precisa mostrar para o paciente, quebrar isso daí. E mostrar para o paciente que o que ele tem não vai evoluir ao ponto de levar ele para uma morte, para uma paralisação, entendeu? Porque na cabeça dele, ele enxerga como isso. Eu vou fazer e no outro dia eu vou estar paralisado. Eu vou fazer e posso morrer. Eu vou fazer e eu tenho algo aqui muito sério, fica procurando. E as pesquisas são sempre associadas a isso. Exatamente. Então, é quando entra a parte mental também, né? Então, uma das coisas que o movimento mental ajuda muito, e quando a gente fala movimento mental, a gente está falando de meditação, de respiração. Sim. Então, você parar no meio do seu dia e fazer um exercício respiratório, você está trabalhando, você está movimentando a sua mente. Então, é isso que entra, né, a questão do movimento mental. Então, isso ajuda muito. Uma pessoa que é muito ansiosa, né, que tem muitos pensamentos negativos ao longo do dia, ela parar um pouquinho, fazer exercício, ela não sabe o poder que isso tem, né? Fazer exercício respiratório, meditar 5 minutos que seja. Inclusive, pessoas que têm compulsão alimentar, por exemplo, ela para ali, trabalhou de 8 a meio-dia, ela parou 5 minutinhos ali, 15 minutinhos, fez uma meditação, exercício respiratório, ela consegue controlar melhor na hora do almoço, não come tanto como ela comeria se não tivesse feito. Puxar um gancho sobre isso aí, eu vi uma temática muito interessante na internet esses dias, onde o profissional lá, ele deixava claro que foi. Deixa eu balançar aqui, velho. Não. Tô legal aqui. Cadeirinha aquela roda aqui. Oxi. Eu sou do mesmo jeito. O profissional falando a respeito, defendendo a tese, né? Ele começou bem enfático, defendendo a tese que caminhada à noite emagrece. Aí todo mundo, vou caminhar à noite então. Aí ele fez, agora vou contextualizar a situação. Você chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho extremamente extenuante, estressante, é menino, é marido, esposa, é casa, é problema, o que for. Ao invés de você ir lá, atacar a geladeira, atacar o armário, você tá caminhando. Vai caminhar à noite. Vai caminhar 20, 30, 40 minutos. Se puder, até não leve nenhum telefone. Isso. Se for para levar, leve só para ouvir uma música, ou até mesmo escute só o vento, nada. Isso vai fazer você levantar questões no seu cérebro de merecimento, de pertencimento, de realmente não se sabotar, começar, que bom, eu tô aqui, tô suando. Então, quando você chegar, aquela vontade de comer uma besteira, a probabilidade é muito maior dela ter ido embora e você fazer uma refeição mais leve e, sei lá, tomar seu banho e chegar mais leve para os seus parentes em casa, até para o seu pet e não descarregar a energia negativa nele. E isso vai fazer por onde essa caminhada noturna facilitar o seu emagrecimento. Mas não é a atividade aeróbica em si, é porque você levou a tua cabeça para um outro tipo de estímulo, fez você refletir, mentalizar e peraí, agora não. É o movimento mental também, né? Você tá fazendo as duas coisas aí. Perfeito. É você saber de forma estratégica quando você colocar o exercício respiratório, quando você colocar o exercício físico e quando você colocar a meditação, por exemplo, dentro do seu dia. Sim. Então, para quem tem compulsão alimentar e está em processo de emagrecimento, qual é o horário que você mais come? Então, faça um exercício mental ali, faça um movimento mental, né? Faça uma meditação, faça um exercício respiratório, acalme sua mente para você poder sentar à mesa e realmente comer, porque você vai comer menos, né? Então, o exercício físico é melhor de manhã, à tarde, final da tarde, à noite. Você tem que ver e colocar dentro do seu contexto. Né? Com relação à organização de horário também, eu mesmo, se eu colocar o meu exercício à noite, eu não vou fazer. Eu chego exausto em casa. Então, não vou render. Por mais que eu vá, eu não vou render. Treinar, viu? De 5h30. Ainda tentei. Da tarde, né? Hoje eu tô 6h20. 6 da manhã. Vamos deixar aqui 6 da manhã. Aquela pontualidade aí. Vamos respirar um pouquinho, tá? E eu gostaria muito de mostrar para vocês aqui, ó, os nossos parceiros. Hoje nós só estamos aqui
Verdade. por causa dessa galera. Então, Camila é uma das nossas apoiadoras. Obviamente. Um prazer. Eu agradeço demais de ter Camila aqui fortalecendo tudo isso. Mas temos também o Canoa, Aba de Praia, temos a Calana, o Proclínico, que está com a gente também desde o início. Tanto Proclínico como Canoa são nossos parceiros desde o dia que a gente disse assim, ó, vamos fazer Bora. alguma coisa. Só diga Vamos. bora, eu boro. Então, Fisiopalme vai ser o nosso próximo O convidado, Tiago. Amo de paixão, nosso parceirão também. E a doutora Ginésia, que atua também de forma integrativa, assim como Camila, com outras vertentes também, mas tem uma linha de raciocínio muito parecida, por isso que eu amo. Camila está comigo há 6 meses, Por aí. mais ou menos. Ginésia está comigo Há 13 anos. Apenas. só. Ginésia foi a pessoa que me fez voltar a atuar como profissional de educação física, né? Então, Isso. ó, agradeço demais. Aqui ela vai ter a oportunidade de vir Quero para cá. conhecer, né? Eu me emociono com a história dela, porque realmente foi a partir da história dela que eu fui resgatada para a educação física. Porque ela verdade. teve um CA de mama. E quando ela resolveu voltar a praticar atividade física, ela disse, eu não confio em ninguém. E eu estava parada, né? Eu estava cuidando da Isa. Parei 4 anos de atuar. E a Genésia disse, eu não confio em ninguém. Ou você volta, ou você volta. Aí eu... Chique moral, ela tem. Detalhe, teve mais moral do que eu. Porque eu Que fui- moral ela tem comigo, Eu vivia então. falando, Rafa, a área de educação física grita por esse conhecimento mental, por esse Isso. aprofundamento que você teve de neurociência, de psicologia positiva, de inteligência emocional. Isso que você buscou nesse período aí que você ficou afastado da educação física. Porque, como a gente fala, né? Aprender para que serve um supino, um agachamento, um leg, uma Não, corrida é de muito 5 fácil, quilômetros, né? qualquer analfabeto consegue aprender. E reproduzir. Isso. Agora, entender de comportamento, da vivência do cliente, de entender o cliente chegando na academia, onde você atende ele, o que foi, você, rapaz, eu acho que ele não tá legal, não. Isso. O olhar, os ombros, Exatamente. a fala, ou a não fala, isso tudo, meu brother, só a experiência É isso ou aí. o papiro. E aqui, Uhum. nós, ela, temos as duas coisas, então diferente, Isso é o né? que nos diferencia É hoje, isso né? aí. Parabéns. Do mercado. A gente sempre inicia a nossa atuação como personal perguntando como o cliente está, né? Passou Como é a que noite você tá? bem, Como é que dormiu passou a bem, noite? como foi. Então, esse papo inicial faz com que a gente tenha a possibilidade de adequar o nosso treino naquele momento. E, graças a Deus, hoje a gente não tem nenhum caso de lesão ou de algum desconforto, porque a gente consegue adequar exatamente com aquilo que a gente percebe Até os do cliente, casos que tá? a gente tem no repertório de clientes, alunos que vieram de outros profissionais, o que for, com algum tipo de lesão, alguma comorbidade, o que for, são situações que estão mais estagnadas, que estão mais controladas e a gente consegue trabalhar com mais segurança, vamos dizer assim. Puxando um gancho sobre isso aí, interessante, Rafa, porque essa questão de você compreender e entender o cliente para poder passar para ele a melhor opção ou melhores opções para ele. E falando sobre a questão, como você disse, de a gente não se ver mais sem se movimentar. Todos os dias a gente está treinando, né? Isso. E admito que eu amo estar aqui nos finais de semana produzindo conteúdo ou trabalhando, né, para algum evento nosso. Mas ao mesmo tempo eu fico pé da vida porque eu não estou treinando. Porque parou isso aqui, a gente não vai ter horário para treinar, porque depois a gente tem compromissos sociais e pessoais, enfim. Eu vou ser do lado do meu marido. E Não dá certo não, meu. E Não dá certo. um cliente meu que adoeceu de quinta para sexta, esse quadro viral que tá tendo muita gente aí, surtos virais, aí ele mandou mensagem para mim ontem, Léo, vai treinar amanhã? Aí eu fiz, cara, vou não, porque a gente tem a gravação do conteúdo. Ele, tranquilo. Mas eu disse, mas eu acredito que para você, nessa situação que tá saindo desse quadro viral, não seja legal você fazer nada muito extenuante, Isso. muito menos em ambiente fechado. Bota uma música, sai do teu prédio, que ele mora na Isso. beira-mar aqui da praia de Ponta Verde, sai do teu prédio, vai dar uma caminhada, um trotezinho, caminha, coisa leve, respirar puro, Isso. usa um banquinho daquele, faz aquela sequência de exercícios com peso corporal que eu já te mostrei como é que é, entendeu? Toma uma água de coco, ou então vai lá no Guaraná da Praia, que também é outro parceiro nosso, mas que não está aqui, mas é sempre bom falar. Toma um sucão revigorante, dá uma relaxada, oxigena a cabeça e joga coisa boa pra dentro do corpo. Isso. Depois tu pensa em academia, amanhã, segunda, ele, cara, não tinha pensado nisso, obrigado. Entendeu? Isso. Então, Fantástico. quem é que vai lhe ensinar todo esse traquejo? É o livro Exato. de fisiologia? Não, é isso. Não é, cara. É isso. Então vamos lá, segundo bloco. Agora sou eu que comando. Rafa, Vamos vai ter bronca nessa. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte que a gente fala que é além do remédio, né? Eu gosto muito de falar sobre isso porque hoje Camila, como médica, fala muito pouco sobre medicamento. E eu acho isso fantástico,
né? Só que eu quero saber dela, na vivência dela, os melhores resultados de dor crônica. Você acha que está associado ao movimento, mudança de mentalidade e novos hábitos? Ou medicamentos, Camila? Jamais. Jamais. Entendeu, né? Próxima pergunta. Próxima. Não. Hoje, praticamente todos os estudos que mostram tratamento de dor, né, tratamento de dor crônica, está associado ao movimento, ao exercício físico. Show. Não adianta, tá? Então, você pode fazer o medicamento mais top do mundo. Se você não associar ao exercício físico, você não vai ter o resultado que você quer. Peraí, que você vai falar, não, que eu vou falar uma brincadeira aqui. Quem não se lembra, lá no começo dos anos 2000, Polishop, Ed Toner, choque no abdômen para você melhorar, 200 mil repetições em 5 minutos. Plataforma vibratória, né? Acompanhado de um guia alimentar e um guia de exercícios físicos. Aí o que é que tá... O que é que tá fazendo o resultado, minha gente? Pelo amor de Claro. Deus. Vai lá, desculpa, Exatamente. Camila, vai, Mas é a continua. mesma coisa. Não tô dizendo aqui que o remédio não tem a sua função, que o medicamento não tem a sua função. Tem. Inclusive, ele possibilita, né, Sim. controlar a sua dor ali naquele momento para que você faça o exercício físico. Claro. Mas se você só fizer o controle da sua dor sem o exercício, você não está fazendo Show. nada. Você vai ficar refém de um medicamento que vai te trazer diversos efeitos colaterais e daqui a pouco você vai estar ali com uma gama de remédios, porque você vai ter que estar incluindo outros medicamentos para controlar os efeitos colaterais desses remédios. Então, inicialmente, num tratamento, a gente precisa entrar com alguns medicamentos, às vezes associados. E às vezes a lista não é tão pequena, dependendo da condição do paciente. Eu entro realmente quando o caso tem real necessidade. Eu tento fazer o mínimo. Mas quando não dá, a gente precisa realmente associar e fazer ali, né, um armazém realmente, né, uma receita mais elaborada. Com isso, eu possibilito o paciente de ir para uma academia, de ir para uma fisioterapia. Muitas vezes ele precisa começar com a fisioterapia até para se sentir mais seguro, Sim. né? E depois ser liberado ali para fazer um exercício físico numa academia, né? Ou então fazer apenas o aeróbio, né? E depois ele ir para o exercício resistido, né? O exercício de força. Enfim, cada paciente é único e a gente vai traçar o plano de tratamento dele ali de acordo com o perfil dele. Porém, o exercício físico está em 100% dos casos. Seja um exercício mais leve, seja uma mobilidade, seja um alongamento, seja o exercício aeróbico, seja o exercício resistido, mas sempre está contido no plano de tratamento de um paciente com dor. Perfeito. Fantástico. Eu tive um Todos, insight né? agora que eu acho muito interessante, assim, uma das coisas que a gente conversou em consulta. Eu sempre falei para Camila assim, a gente vai usar, sim, alguns medicamentos, só que, gente, todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Exato. E a Camila sempre me falou assim, a gente vai usar alguns medicamentos, a gente vai olhar de que forma você vai se comportar, e a gente vai, né, equilibrar, ou seja, se o efeito que você está tendo positivo for melhor do que os efeitos colaterais, Exatamente. dar continuidade. Isso. E aí eu tive uma ideia aqui, né? Gente, o exercício físico, ele não tem nenhum efeito colateral Exatamente. negativo, né? Isso. Nenhum. Perfeito, Rafa. Nem- Exato. nenhum. Isso. Então, assim, é uma prescrição que é muito interessante a Eu gente tenho uma falar. ressalva. Por favor. Quando você faz o exercício de forma adequada e com orientação. Sim, verdade. Porque se Verdade. você faz de qualquer jeito, vi fulaninho fazendo tal coisa, Verdade. você vai chegar pra mim como um paciente macho. Não, pois é, eu quero Todo dizer, travado. todo cheio de Da dor. cabeça aos pés. Era só em Cabeça uma aos articulação, pés, não agora vai ser em Não vai ser uma todas, né? consulta de uma hora, vai ser uma Não, consulta de um é dia, verdade. né? Entendeu? Verdade, Então, verdade. com essa ressalva, realmente, o exercício físico não tem nenhum efeito colateral. Verdade. Eu falo que o nosso corpo foi feito para se movimentar. Exato. E a partir do momento que a gente dá funcionalidade para ele, é muito difícil ele trazer, né? Porque eu na fisioterapia, eu estudei com Camila, né? Eu estudei 3 anos de fisioterapia e troquei para educação física e me formei. Há 15 anos atrás. Aqui Direto. não precisa dessa informação. Esses detalhes Não só, precisa, não precisa. Há 15 não, há 20 anos Há 20 atrás. anos 15 atrás. anos é que eu sou formada em 20 fisioterapia. É isso, aí, 20 anos atrás. E eu gosto muito de falar, assim, que a dor, na época que a gente fazia fisioterapia, eu tinha essa visão de que a dor estava associada à ausência de movimento,
né? Muitas Isso. vezes era aquela pessoa que não se movimentava, passava muito tempo sentado, sentia dor no quadril. Por quê? Porque o quadril dela não estava em condição de movimento, né? Eu estou sentindo a dor no joelho, porque o seu joelho não está em condição de movimento. O movimento faz com que a gente lubrifique a articulação, a gente dê eficiência àquela musculatura que muitas vezes pode ser uma musculatura estabilizadora ou uma musculatura de movimento ativo, enfim. Então, eu falo que se você se movimenta de forma funcional, que é hoje, nosso maior objetivo como método, é trazer a vitalidade e a funcionalidade para o corpo. Então, não existe exercícios de outro mundo, virando de cabeça para baixo, né? Inventa aqui uma roda. Não. Fala da longevidade Vamos com fazer autonomia, o simples, né? o básico, para trazer a funcionalidade e uma autonomia futura. Isso. Né? Você se agachar para pegar o seu neto, o seu filho, você Simples. conseguir levantar o seu braço para pegar um copo, né? Então, a funcionalidade do dia a dia, que uma pessoa limitada que não faz exercício, ela vai chegar no ponto de não conseguir levantar o braço, que é algo automático, que a gente nem pensa, tô aqui levantando meu braço, né? Flexionando o... Eu tenho um aluno, um cliente que a vida inteira não digo de maus hábitos, ele foi refém da cultura antiga lá de que só uma caminhadinha já era o suficiente. 72, eu fiz 73 anos, onde após sofrer um trauma, uma queda numa viagem, que por ser um homem muito alto, consequentemente sem força e sem resistência e sem equilíbrio, propriocepção, enfim, acabou vindo a cair. Então imagine um cara de quase 2 metros de altura, de 70 e tantos anos, levando uma queda, veio a fraturar o punho, enfim. E aumentou ainda mais a incapacidade dele de movimentar os ombros, porque deixou todo o corpo dele muito rígido, a torácica dele extremamente fletida, fechada. E ele já tem muita restrição. Já tem muita restrição também aqui, mental, a questão da atividade física, porque precisou 3 grupos de médicos, inclusive um pessoal de fora, para dizer, ô fulano, ou você faz, ou o seu caminho pro caixão vai estar mais próximo. Porque, enfim... E um simples, digamos, movimento de botar o braço aqui na linha da orelha, ele não consegue. O braço dele só chega até aqui. Então, assim, aí a gente vem tentando ganhar essa expansão. Léo, tá doendo. Cara, insiste mais um pouquinho. Bota mais pra trás. Olha, daqui a pouco tá pegando na tua orelha do outro lado. Coisa que tu não pegava na primeira de cá. Então, assim, sempre tá dizendo pra ele o que ele tá conseguindo de melhoria. Mínimas que sejam. Mas para que isso mude na cabeça dele, como a Rafa bem falou, que ele ainda tem uma crença muito forte de que eu tô indo pra atividade física, para o exercício, pra academia, para o treino com o Léo, porque a médica mandou e porque minha esposa, que também é médica, mandou. E não porque eu tô enxergando benefícios. Vou puxar uma pergunta aqui. Através desse comentário, eu vou puxar uma pergunta. Camila, o que é que você considera indispensável para reduzir essa dor crônica? Falando de forma prática e simples. O que é que um paciente hoje que sente dor, uma pessoa que sente dor, de forma prática, simples, você considera, isso daqui é indispensável para você iniciar o seu processo, para resgatar essa funcionalidade e essa leveza de não sentir mais dor? O que é que você considera aí mais importante? Então, tem alguns pilares que a gente precisa preconizar, tá? Então, não adianta a gente olhar para uma única coisa. Fantástico. Porque se a gente não olhar para esses pilares que são importantes, a gente sempre vai... É como se fosse um tripé, vamos pensar assim. Se a gente olha só para um, vai ficar capenga. Sim. Né? Esse tripé não vai se sustentar ali. É como... Né? Não adianta. Então, o sono é essencial. O exercício físico é essencial. A saúde intestinal é essencial. O controle, né? Você saber administrar. Não é que você não vai ter estresse, porque isso é impossível. A não ser que você fosse um monge, vivesse ali isolado. Lá né? no Tibete. Sempre orando, sem estímulo de internet, sem um trabalho, sem nada. É fácil você ter paz, ser calmo, tranquilo. Porque a gente tem essa mania. Eu queria ter a paz, né? A tranquilidade de um Buda. Mas, gente, não tem os estresses do dia a dia, né? Então, assim é mais fácil você realmente ser uma pessoa mais tranquila, menos estressada. Mas você saber lidar com isso e você saber modular o seu estresse e ter válvulas de escape no seu dia a dia, isso que é importante. Então, não é que você não vai ter estresse, você vai ter. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, Léo tem, todo mundo tem. Mas o que é que você vai fazer diante de uma crise de ansiedade, de um estresse, do pico do seu estresse? Então, tem momentos no seu trabalho, por exemplo, que você vai estar muito mais ativo, você não vai dormir bem, você vai precisar virar à noite, você vai estar mais estressado, você vai precisar resolver pepino atrás de pepino. Mas o que é que você vai fazer quando você estiver dentro de uma situação como essa? É diferente de uma pessoa
que não vai fazer nada. Então, o resultado, você percebe que vai ser diferente. Se ela tiver uma válvula de escape ali, Fantástico. ela vai ter um resultado diferente de uma pessoa que vai continuar só Insistindo ali, aumentando e virando uma bola de neve até chegar numa depressão, né? Em outros transtornos mentais, né? Psiquiátricos. Falando um pouco sobre essa questão de válvula de escape, eu gosto muito de falar também sobre a importância de você se conscientizar de que escolha que você vai ter para essa válvula de escape, né? Porque muitos buscam na válvula de escape, infelizmente, álcool drogas lícitas e ilícitas, maus hábitos, infelizmente uma grande, vamos dizer assim, pandemia que vem surgindo agora, a tendência que vem surgindo nessa geração nova agora, é um consumo excessivo de pornografia. Isso tudo, assim, causa aquela descarga energética, hormonal, momentânea, mas a médio e longo prazo, o que é que vai estar trazendo de bom para você? Então, assim, eu gosto de falar que você merece se conscientizar de buscar válvulas de escape que te tragam prazeres e benefícios saudáveis, momentâneos, saudáveis, mas que não causem malefícios e desconfortos, ou até mesmo, assim, traumas, nem para você, nem para outros que convivem com você a médio e longo prazo. Eu gosto muito de falar sobre isso. Vamos listar aqui algumas coisas. O que é que você pode fazer? Você pode caminhar na praia com o pé na areia, que é o aterramento. Então, existe sim benefício nisso. Já é comprovado, né? Que a sua energia muda quando você bota o pé, né, em terra. Então, você falou da banho de floresta semana passada. Banho de floresta, você se conectar com a natureza mesmo, né? Você respirar ar puro, você começar a perceber as cores. Então, muita gente vai olhar e vai dizer, isso é balela. É papo de coach. Né? Então não faça, meu amigo. Se você pensa dessa forma, não faça. Justamente. Agora, e não vai permita, né? Se a sua crença é essa, falando para alguns profissionais. Agora, permita, se você não acredita, permita que seus pacientes se beneficiem disso. Perfeito. Não exclua esse direito que eles têm disso, porque enquanto eu estou fazendo o tratamento com o paciente, algum procedimento ali, enquanto eu estou prescrevendo uma receita para ele de medicamento, eu estou falando sobre tudo isso e a importância de tudo isso. Então, o meu paciente, ele sai extremamente conscientizado de que se ele não fizer por ele, eu não posso fazer, a família dele não pode, a mãe, o pai, a esposa, o filho, ninguém pode fazer. Né? É a autorresponsabilidade. Então, a partir do momento que ele tem consciência do problema dele, a partir do momento que ele tem consciência do que ele pode fazer no dia a dia para ter controle, as rédeas ali, né, do problema dele, é muito mais fácil. Por isso que eu tenho tanto resultado com os meus pacientes, graças a Deus. Não é só o remédio, não é só... A palavra, né? Exatamente. Os escritos mais antigos, né? Que é a Bíblia. Sou prova viva desses pacientes que têm bons resultados. Ele fala o seguinte, faça a sua parte que eu te ajudarei. Exato. Eu não posso... falando sobre atividade física, eu digo que, literalmente, ela é a nossa terceira necessidade fisiológica. Isso. Eu não posso ir por você para fazer o 01, nem para fazer o 02, nem muito menos para fazer o seu treino. Porque se eu treinasse por você, a Rafa treinasse pela Camila, por qualquer outro cliente e aluno, né? A gente já tava milionário, cara. Esse podcast já tava bombando aqui há muitos anos. Ai, meu entendeu? Deus. Eu estaria ainda melhor. Eu treinando, conseguindo benefício para mim, e só em tocar no meu cliente, pronto, o meu treino já passou. Vai lá. Sem esforço. Então vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Bora. Primeiramente, eu gostaria que mudasse um pouquinho aqui essa tela para a gente falar de uma coisa muito importante, que é o nosso lançamento do novo site. Isso. O nosso site hoje está repaginado. Na verdade, eu acho que é o nosso melhor momento hoje. A gente está vivendo um momento onde tudo está se alinhando e as pessoas certas estão chegando. Tá aí, ó, nosso site oficial, metodoselect.com. Fiquem à vontade para conhecer. E essas são as duas mais fortes atuações nossa, que é o Select Experience, que é um momento, é uma experiência, é um evento. Camila já participou. Uma bela manhã. Teremos a nossa próxima etapa agora de 19/10. E o método Select Express, que agora a gente vai começar a falar mais sobre ele, tá? Esse bloco agora é para falar do método Select Express. E eu quero entender da Camila se realmente a gente está fazendo um negócio legal, entendeu? Então, eu quero, Camila, por favor, me fale da sua visão clínica, qual o impacto de um treino rápido de apenas 20 minutos para quem tem dor crônica e falta de tempo, que hoje é a nossa proposta do método Select Express. Então, é muito melhor você fazer, ter consistência ali, né? Constância e fazer em pouco tempo, no horáriozinho que você tem, do que você passar ali 2 horas na academia, 1 ou 2 vezes na semana. É muito melhor você tirar 20 minutos do seu dia, fazer ali o exercício que você tem, agora se entregar realmente, né? E fazer isso 5 a 7 vezes na semana.
A OMS, ela diz o seguinte, que pra gente ter saúde com relação ao exercício físico, a gente precisa fazer de 150 a 300 minutos, né, de exercício por semana. Isso daí é fracionado ali, né, em coisa de 30 minutos em 5 dias, vamos supor, né? Então, já é garantia, já é estudo, já é comprovado que realmente tem efetividade e tem pontos positivos na saúde, né? Então, ao invés de você pegar esses 30 minutos, não, né, 300 minutos e ficar ali não sei quantas horas na academia, né? Faz isso, depois faz aquilo, vai para aí. É muito melhor você fracionar isso, tá? Você vai ter muito mais resultado. Já é comprovado também que os efeitos analgésicos, os efeitos de bem-estar que o exercício físico proporciona, ele dura ali em média 48 horas. Então, se você faz uma vez na semana, você vai ficar descoberto aí 4 dias, mais ou menos. Você faz hoje na segunda, você vai ter o efeito daquele exercício até quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, você vai estar descoberto. Então, se você quer provar dos exercícios, dos efeitos benéficos do exercício físico, o ideal realmente é você tentar fazer todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, dia sim, dia não. Perfeito. Fantástico. Vamos acelerar esse negócio aí que eu quero que a Camila fale mais, viu? Que o nosso tempo está acabando aqui. Nosso tempo está acabando. A nossa proposta do Método Select Express é justamente essa, a gente quebrar essas objeções das pessoas que têm alguma fobia do ambiente de academia, né? Que ainda não se sente tão confortável em colocar uma roupa, né? Não se sente bem ali de se olhar no espelho. Camila passou por esse processo, né? No momento que ela estava acima do peso. E a gente trouxe realmente essa proposta para minimizar essas possibilidades de não se movimentar. Então, hoje você está em casa, ter acesso a um exercício de 20 minutos, onde você pode usar apenas roupas leves, a gente fala muito, afastar o sofá ali e se movimentar. Mesa de centro e se movimentar. Né? Você acha que dessa forma se torna muito importante, claro, né? No momento ali que você prescreve ou que você fala sobre a importância do movimento. Você acha que isso que a gente está propondo vai ajudar essa galera? Não só acho, como comprovei na minha prática mesmo, na minha vivência. Isso, entendeu? Verdade. Por quê? Eu sempre fui muito ativa, né? Desde os meus... Eu nadei muito na minha infância, né? Meu pai me ensinou a nadar em casa. Depois eu entrei, participei de competições. Depois eu entrei na academia com 12 anos de idade, né? Fazia como dava e tudo, mas eu sempre estava em alguma coisa, em alguma atividade física. Fiz boxe com Rock Júnior, meu querido professor. Ela quer bater em mim, eu não quero. Não quero. Fazer um roundzinho. Fiz boxe por muito tempo, então eu sempre estava em alguma atividade. E no finalzinho da minha faculdade de medicina, quando eu estava no estágio já, né, no internato, eu meio que deixei de lado isso. E eu tenho uma compulsão por doces absurda. Então, eu tenho a necessidade de comer doce todo dia. E isso, para mim, é uma doença. Eu preciso controlar diariamente. Não é porque eu sou médica que eu tenho que chegar aqui e dar uma de perfeita, como eu vejo muitos profissionais fazendo. Não é. Eu tenho os meus dilemas, eu tenho minha dor crônica, eu tenho minha compulsão, eu tenho meu problema com peso, tá? Então, se eu desleixar um pouquinho, relaxar um pouquinho, eu vou engordar. Eu tenho tendência, da mesma forma que eu emagreço rápido, eu engordo rápido. Então, no final da minha faculdade, eu fiquei mais ou menos... Aconteceram várias coisas, né, ao mesmo tempo. Estagiando à noite, dando plantão à noite, pedindo porcaria à noite, virando noite, né, sem dormir. Então, você sabe que o sono é extremamente importante. Quando você não está dormindo bem, você engorda, não adianta. O cortisol vai lá para cima, né, e mexe com tudo, todo o eixo hormonal. Então, eu fiquei mais ou menos 2, 3 anos praticamente sem fazer nada. Eu pagava academia uma vez no mês. Como a maioria das pessoas, né? Infelizmente, acaba fazendo. Esse é um mercado promissor, viu? Exato. Os clientes que pagam academia e não vão. Pois é. Todo empresário quer um cliente desse. Fiz 1 ano isso, 1 ano, 2 anos. E aí, eu disse, quer saber? Eu vou acabar com essa safadeza e vou ficar treinando em casa. Aí, assinei, vocês não existiam ainda com a plataforma, né? Mas assinei uma plataforma e comecei a treinar em casa. Eu estava uma bolota. Né? Então, eu me olhava no espelho e não me sentia bem. Eu não queria ir para uma praia, eu não queria ir para uma academia, porque eu não me reconhecia. Né? Eu engordei 18 quilos, mais ou menos. Eu estava 18 quilos acima do meu peso. E eu comecei a treinar em casa, exercício de mobilidade, fazendo yoga, coisa que eu nunca tinha feito. Comecei a fazer coisas que eu não fazia. Mexer o corpo e mente. Exatamente. Junto, né? Yoga tem muito disso. Exato, exercício de respiração. Eu sou muito agitada, né? Então, eu precisava me tranquilizar e eu precisava sair primeiro daquele quadro que eu estava para poder realmente me sentir à vontade para ir para uma academia, né? Coisas que eu sempre fiz.
E aí, comprovei na prática que realmente faz sentido e tem efeito. Porque eu comecei ali, comecei a ter resultado. Você começa a se sentir melhor. Se motivar. Né? Você começa a ver no espelho. E aí você diz, não, agora chegou a hora, eu vou entrar na academia, Perfeito. vou procurar um personal. Né? E aí aparece quem na vida dela? Rafa. Detalhe, falando Na sobre... frente da academia, ela indo para o Brasil. Isso. Foi fantástico. Detalhe, falando sobre essa questão, como ela falou, de começar a se sentir bem, a autoestima foi Você se modificada, alimenta melhor. Você quer se vestir melhor para Isso. si, para outra pessoa com quem você convive, seja seu alguém de trabalho ou seu cônjuge, o que for, sua filha, seu Isso. filho. E abrir a boca aqui a gente abrir a boca aqui para dizer que a atividade física não tem como fundamento também a parte estética, a gente vai estar mentindo. Sim, é uma consequência Eu gosto maravilhosa. muito de falar o seguinte, a estética é igual um muro, uma grande muralha. Aqui, imagina aquela muralha da China, gigantesca. A estética ela faz parte de vários tijolinhos daquele, mas ela jamais deve estar nos pilares de sustentação. Isso. Porque se você utilizar a estética como pilar de sustentação, essa estética que você colocou hoje, daqui a 10 anos ela não vai ser mais a Isso. mesma. Então, essa E não muralha, vai sustentar. ela não vai sustentar, essa muralha vai se embora. Isso. Então, que você tenha, sim, a vontade de treinar, de praticar atividade física regular, de melhorar seus hábitos físicos e mentais, porque você quer se vestir bem, se mostrar bem para o outro, seja lá quem seja, porém que esse não seja o pilar principal. Fantástico. É isso que a gente quer levantar sempre para vocês. E eu quero só fazer mais uma observação aqui para vocês entenderem o quanto a gente se dedica a entender para atender. Hoje, nós trouxemos alguns presentinhos para Camila. E não foi por acaso, tá? Então, tem aqui, ó, o nosso boné, tá? Nosso boné. Por quê? Porque Camila hoje, sempre que possível, ela vai dar uma caminhada na praia, ela vai correr algo que ela gosta. Então, quando eu me ausento ou algum momento ela não pode ir para academia, ela faz com que a atividade ao ar livre seja uma opção, porque ir para academia sozinha ainda não é algo confortável para ela. Ainda, viu? Ainda. Não, assim, gente, vou ser bem sincera. Eu gosto da atividade física, mas a musculação, pra mim, sempre foi um dilema. Por isso que eu gosto do boxe, eu já fiz crossfit. Isso. Eu passei 3 anos e meio no crossfit, eu amava, eu competi. Tinha dias que eu ia treinar 2, 3 vezes no dia. Você tem noção? Uhum. Eu ia meio-dia, eu suava, saía de lá pingando, mas eu gostava daquilo. A musculação, a gente sabe que o efeito é completamente, assim, diferente. Então, quando o paciente chega pra mim e diz, eu amo crossfit, eu amo pilates. Tá, você vai fazer o crossfit e a musculação. Você vai fazer o pilates e a musculação. Hoje eu tenho essa visão, tá? Então, dizer pra mim, eu sinto prazer em estar na academia, eu não sinto. Sim. Eu nunca senti na realidade, tanto que eu sempre procurei outras estratégias. Entendeu? Mas dizer que eu sinto, não sinto. Eu vou porque eu sei que Eu amo. o benefício pra mim é muito melhor, o resultado é muito melhor. E hoje eu tenho uma pessoa que vai ali me guiar e eu vou sair do jeito que eu quero sair, sem precisar Com maquiagem natural. com a E maquiagem ela sai natural. maquiada, ótima observação. E outra coisa que a gente trouxe para Camila Que também foi não é à toa. os nossos cookies integrais, funcionais da Le Cookie, que é nossa parceirona, assim, desde o dia que existiu. Eu faço parte da história da Letícia, porque a Letícia fez esses cookies Delicioso. para integrar, na verdade, incluir a filha dela num contexto da escola. Olha que interessante. A história da Letícia é ótima. E aí ela criou uma possibilidade, porque a filha dela tinha algumas intolerâncias, né, para que a filha dela não ficasse fora do contexto. Na hora de uma festinha, de consumir ali um doce, então ela criou para a filha. Quando ela me apresentou na academia, eu disse, meu amor, faça para mim. Isso há quantos anos atrás, Rafa? Ai, não tenho ideia. Pelo menos Não, uns 15 anos uns atrás. 15 anos atrás. E aí ela foi, aí fez só pra gente da academia, depois foi, e hoje ela vive disso. Ou seja, hoje é o Virou principal negócio né? da Letícia, ela sustenta toda uma família com os cookies, então vale a pena conhecer Deliciosos que eu já também. Tem provei. várias, e tem um de canela agora, De meu canela, amor. que é amor. fantástico, com café. Meu amor, é coisa de outro mundo. Então vai lá, Léo. Bloco 5 aí pra gente dar uma acelerada. porque- Questão de composição corporal eu acho muito bacana, porque bate na vertente que agora eu vou ser um pouquinho polêmico, viu? Fulano, ele é um gordinho, mas ele é um gordinho saudável. Que ele faz atividade física regular, ele caminha, ele corre, ele faz até triatlon, mas ele é gordinho, mas ele é saudável. Falar agora com uma especialista, com uma médica que entende que o contexto integrativo é extremamente importante. Uma pergunta muito interessante. Qual o impacto do percentual de gordura corporal na dor crônica? Pra Eu quem sou acha prova, que- eu sou pra quem prova acha viva, viu? que o carinha ou a carinha que é o gordinho saudável, né? Uhum, Porque ele faz isso. atividade física regular.
ele é saudável por conta disso. Me fala aí. Depois que a Camila falar, eu vou falar da minha experiência como paciente da Camila, tá? Vamos lá. Então, na realidade, a gordura em excesso, não é toda a gordura, né? Porque a gente precisa da gordura, Sim, a gente não pode também descriminalizar ali, Isso. né? Botar ela como uma vilã total. Exato, não é. Mas a gordura em excesso, principalmente aquela gordura, né, visceral, né, ela é completamente inflamatória. Então, ela não é um tecido morto que está ali só Sim, trazendo existe. peso, Aham. né, para o nosso corpo. Ela é um órgão, né, um tecido que está produzindo moléculas inflamatórias como adipocinas. Essas adipocinas se acumulam em algumas regiões do nosso corpo, inclusive nas articulações, né, Fantástico. trazendo problemas, prejuízos articulares, né, dependendo, por exemplo, tem gente que tem muita gordura na região aqui do joelho, aí sente muita dor no joelho. Então, é um processo inflamatório crônico de baixo grau, mas contínuo. Se você está bem acima do seu peso, cheio de gordura, você está sempre inflamado. Fantástico. E aí vem doenças autoimunes, vem problemas articulares, problemas musculares, insônia, problemas intestinais, tudo causado pela inflamação que aquele excesso de gordura está ocasionando. Fantástico. E eu Interessante sou isso. prova viva. Minhas dores melhoraram absurdamente, absurdamente, a partir do momento que eu comecei a diminuir o meu percentual de gordura, mesmo algumas pessoas falando que eu não preciso mais, viu? Está E eu linda. disse, gente, quem sabe da minha vida e da minha saúde é a minha doutora Camila, entendeu? Então ninguém se intrometa nesse negócio aí. Perfeito. Puxando desse gancho aí que você falou sobre a questão dessas substâncias que são produzidas pelo tecido adiposo, não somente o excesso de peso causa sobrecarga articular, Não. como também Você tem a as questão duas das... coisas. Exatamente. Então, assim, uma pergunta um pouco mais relacionada a isso, de que forma a inflamação causada pelo excesso de gordura piora as dores articulares e musculares? Então, contextualiza um pouquinho mais aí pra gente ficar mais a par. Então, a moléculazinha, ela se acumula em vários tecidos no nosso corpo, causando inflamação, né? Ela causa a inflamação, vem outras substâncias aumentando aquela inflamação, né? Então, o fato de você não dormir bem, isso aumenta o seu cortisol, isso aumenta a adrenalina, deixa o seu corpo ainda mais inflamado. Você está acima do peso, como você falou. Você vai sobrecarregar algumas estruturas, principalmente quadril, joelho, seu pé, né? Aí aparecem problemas biomecânicos, né, ali, estruturais realmente, associado à inflamação. Então, gente, assim, quando chega um paciente de dor crônica que está com percentual, ele não precisa nem estar muito acima do peso, mas o percentual de gordura dele está bem acima do que deveria estar. Eu sempre falo, há a possibilidade da gente diminuir esse seu percentual e você usufruir dos benefícios disso. Quer fazer? Vamos. Por isso que eu faço o tratamento de emagrecimento também. Eu não faço por estética, como alguns médicos fazem. Eu não recebo paciente, eu quero emagrecer. Não. Tem um casamento daqui a 45 Não, dias. jamais. Quero entrar Entendeu? no vestido, É viu? muito interessante Não. isso, porque literalmente uma coisa puxa a outra que vai... Exato, Vou fazer é um até um trocadilho contexto. aqui. Vai Né? criando literalmente uma bola Isso. de neve, né? Isso. Porque o indivíduo chega com um percentual de gordura um pouco acima, Isso. só que sem saber o porquê ele tá cheio de dores articulares, Sem dormir direito, que- o intestino sem que funcionar. limita ele a praticar o exercício físico Exato. contínuo, até aquele que ele tinha muito prazer em praticar. Isso. Consequentemente, ele começa a aumentar os níveis de ansiedade e de estresse. Aumenta a ingesta É um contexto. calórica Isso. de alimentos que não têm benefício algum. Na verdade, não são nem alimentos, são comida. Eu gosto de falar que tem uma diferença de alimento e Isso. comida. O peso dele vai subindo e literalmente vai Isso. deixando o indivíduo cada vez mais propenso a uma obesidade, enfim, comorbidades associadas a isso, né? Exatamente. E Muito outra, massa. existe uma grande diferença entre você emagrecer e perder peso. Sim. Que é o que a gente tá vendo muito hoje com o boom das canetinhas, né? Não é que eu sou Ei, contra, jamais. essa aqui não, viu? As canetinhas emagrecedoras, né? Todo mundo já ouviu falar, tenho certeza. Mas com isso, o que é que tá acontecendo muito? Processo de sarcopenia, realmente. As pessoas estão perdendo peso à base dos seus músculos. E quando a gente fala do exercício físico, um dos benefícios é você ganhar músculo.
Porque você vai conseguir sustentar melhor o seu corpo, as suas articulações vão estar protegidas, né? Então, tem vários benefícios você ter força muscular, Fantástico. né? Você ter músculo. E quando você usa as canetinhas sem acompanhamento, de qualquer forma, você perde peso, mas a base dos seus músculos. E aí você engorda. E aí você engorda ganhando o quê? Gordura. Você perdeu o que você tinha de músculo, saudável, e quando você engorda ganhando gordura. Fantástico. Ou seja, você piora toda a sua situação. Se você vai fazer isso de forma sem orientação, não faça. Não faça. Porque entendeu? isso daí puxa um assunto rapidinho que eu vou... Ó, pra aqui, ó. Vou puxar uma temática bem rápida. Eu sou a prova viva disso também. Um professor meu na época de faculdade, tem uma galera que ou amava ou odiava absurdamente, mas eu Sempre gostava tem, muito né? que ele, extremamente direto, não tinha muita rodeio. Amândio Geraldes, grande abraço. Fantástico. Ele falava o seguinte: marcou a vida de muitos. Tem para o bom e para não ter bom, né? Mas enfim, o cara é monstro. Tem duas coisas que você nasce e tem certeza que vai acontecer na sua vida. Uma que um dia você vai morrer e que você vai perder massa magra. Sim. Para as É duas, processo natural. para as duas você consegue sim minimizar ou chegar lá no fim da sua vida da melhor forma, ou não tão piorado, vamos dizer assim. Um é buscando um caminho de maturidade e espiritualidade, né? Beleza? De bons hábitos, pensamentos e atitudes e gestos, enfim. E a outra é da prática continuada de exercício físico que minimize esse processo de perda de massa muscular. Exatamente. E não tem nada no mundo que seja melhor do que a boa e velha musculação. A tradicional musculação, treino de contra-resistência. CrossFit é um treino de contra-resistência? Mas a vertente é um pouco diferente. Mistura um pouco o volume e intensidade, não vou entrar nesse detalhe aqui agora. E roda a roda, todas as tendências novas que chegam, as modinhas, vamos falar assim, as hypes, que hoje em dia a gente se fala, de exercício físico, todo mundo acaba caindo para onde e voltando, ou tendo em conjunto a tradicional boa e velha musculação. Ao velho 3 de 10, como eu gosto de brincar. Entendeu? Então, assim, não tem como você brigar com isso, com esse processo, ou então você facilitar esse processo natural, que é o de perda de massa muscular. Na verdade, você está assinando o seu atestado de óbito sem a data ainda já pré-determinada, né? Fechando esse bloco rapidinho, como o fortalecimento muscular pode proteger o corpo e reduzir a dor, mesmo sem perda de peso imediata. A gente já acabou falando sobre isso, né? E eu sou a prova viva, então eu quero fazer só uma observação. Durante todo o meu processo com a Camila, eu acredito que eu perdi 500 gramas, tá? De massa magra. Então, sempre, todas as semanas, a gente ou ganhava ou conseguia manter. Ou ganhava ou conseguia manter. E foi muito interessante, por quê? Porque eu sempre falo para os meus clientes, né? Porque hoje eu também atendo homens. A massa magra é a única forma que você tem de garantir um emagrecimento saudável, principalmente porque o músculo, ele gasta muita energia para ser nutrido. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais eficiência eu vou ter durante o meu estar vivo, né? Porque gasta muita energia, assim, ó, só no basal aqui. O meu metabolismo basal vai ser aumentado, porque eu tenho mais músculos ali para ser nutrido. Então, quando eu falo de balança, tem uma cliente minha que se pesa todos os dias. Se esqueça essa balança. Se eu tiver a oportunidade na sua casa, eu vou quebrar. Então, por quê? Porque a composição corporal que a gente vê na balança não me diz nada. O peso da balança não me diz nada. Agora, a partir do momento que você faz realmente uma avaliação de composição, saber o que aquele peso está querendo te dizer, aí a gente muda o jogo. A gente consegue ter mais consciência. E falar em consciência, eu vou entrar nesse outro bloco que eu acho fantástico, que é a parte educacional. Ou seja, vocês ficaram aqui muito sensíveis a isso. Camila fala muito sobre isso. A gente também tem uma metodologia que a gente também gera essa consciência, né? A gente faz com que as pessoas entendam, compreendam o processo para que elas se sintam responsáveis por isso e consigam se envolver junto conosco. Nós somos a gente fala sempre, eu sou uma profissional que vai te auxiliar, né? Que vai te ajudar. Você pode contar comigo, mas eu não consigo fazer por você. Nós não somos o fim, nós somos o meio, né? Então, Camila, eu queria saber de você hoje, falando de paciente dentro de consultório. Qual a importância da educação em saúde para que o paciente seja protagonista do próprio tratamento? Perfeito. Então, isso aí, essa pergunta, ela acaba resumindo, né, tudo que a gente já falou até aqui. É isso. Tudo é parte do princípio da educação em saúde, em qualquer área da saúde. Tá? Se você não educa o seu paciente, se você não conscientiza o seu paciente, os resultados vão ser
Fantástico. precários. Não adianta. Tá? Ele precisa fazer parte do processo. E ele só faz parte do processo quando ele entende a importância daquilo. Então, o exercício físico, a partir do momento que ele entende os benefícios do exercício físico para a saúde dele, ele passa a praticar. Fantástico. Né? Então... É isso. Agora a próxima. Como projetos... Agora vamos vender nosso peixe. Como projeto Método Select Express ajudam a quebrar barreiras de tempo, espaço e motivação? Como você enxerga hoje o nosso projeto em relação a isso? Então, eu acho fantástico, realmente, o método Select mesmo, porque ele permite que você faça exercício físico de onde você estiver. Uma pessoa que viaja muito, por exemplo, não tem como ela se firmar numa academia. Hoje a gente já tem até alguns planos, algumas coisas, né? Mas às vezes ela não tem o tempo que ela precisaria para treinar numa academia. Então é muito mais fácil ela arrastar a cama, o cômodo e fazer dentro do quarto do hotel, por exemplo, os 20 minutinhos que ela tem que fazer do que não fazer. Perfeito. Fantástico. É isso aí. Então, ela vai para uma casa de praia, ela viaja no final de semana, ela faz isso, faz aquilo, ou então não tem tempo, não tem 1 hora e meia, 2 horas do dia para poder fazer exercício físico, não existe Não mais tem desculpa. tempo, não tem Show. equipamento. Exato, não tem Entendeu? roupa, não tem tênis, Isso. ela pode fazer dentro de casa, sem tênis, sem uma roupa... Espacinho 2x2, eu gosto de brincar. Exatamente. Fantástico. Então, para mim, é fantástico. Arrasou. E aí, a última aqui, o Léo vai finalizar o bloco, tá? O que você mais observa de positivo quando o paciente entende o corpo e passa a usar o movimento como ferramenta de tratamento? Os benefícios em si, né? O paciente, ele muda. Até a feição dele fica Isso. diferente. Porque eu percebo a feição do paciente assim que ele entra no consultório, né? Eu já analiso ali a marcha dele, como ele entrou, a energia dele, tudo. A energia, a feição, o movimento, a biomecânica, tudo muda. É outra pessoa. Fantástico. É outra pessoa. É isso, é isso. Eu falo muito assim, que hoje, quando a gente fala de exercício físico ou de, né, atividade física, eu gosto muito de falar para todas as minhas clientes e alunas e alunos. Esse momento é para você. Isso. Esse momento é seu. Aqui você está simplesmente se dedicando a algo que vai beneficiar você. Exatamente. Seja a sua saúde, seja a sua estética, seja o seu bom humor, né? Autoconfiança, que é Autoconfiança. importante no seu dia a dia. Se você não tá não tem autoconfiança, você, desculpa a palavra, é um merda em tudo. Isso aí. Você sobrevive, você não está Você vivendo. sobrevive, você vai se arrastando para os lugares, você não se sente confiante para apresentar algo no seu trabalho, para se portar de frente para o público, né? Então, se você tem aquela confiança em si, na sua Isso. aparência, sabe que você tá com o corpo forte, né? Muda tudo, muda o jogo Gente, na realidade, eu né? vivo isso hoje não só por ser profissional de educação física, porque hoje realmente eu entendo a atividade física dessa forma. Eu tô estressada, primeira coisa que eu faço é pensar em alguma coisa que possa me beneficiar, algo que eu goste. Eu gosto de fazer, eu vou fazer. Seja uma leitura, Exato. seja ouvir uma música. O Léo é um pouco diferente. Ele chega em casa, ele liga a televisão, porque ele gosta do barulho da televisão, ele gosta de filme. Eu já não me associo Filme, positivamente documentário é em comigo. relação a isso. É documentário, Gosto ele muito. bota lá e fica ouvindo. Eu já sou de música. Eu gosto de Alexa. Alex é brodaça da Adoro. Então, eu gosto desse movimento. Eu gosto do incenso, eu gosto do movimento energético, de botar uma música ali pra você ficar ouvindo, de fazer uma atividade física com música, de Isso. caminhar na praia. Então, tudo que é movimento, para mim, é prazeroso. Então, eu já associo isso. Teve um dia que a gente teve uma discussão em casa, a primeira coisa que eu fiz foi botar o tênis e correr. Ah, você é louca. Não, meu amor, porque eu entendi que aquele momento ali é meu. Ou seja, sair daquele ambiente, foi na época que a Duda era bem pequenininha, não foi? E até porque ela poderia queimar o réu primário dela. Então, eu tava num nível de estresse muito grande, que eu passava o dia todo com a Duda, né? E aí, quando foi à noite, eu dei aquele pico de estresse. O que foi que eu fiz? Eu disse, cara, eu não vou piorar a situação aqui nesse ambiente, nesse contexto. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar um tênis e vou correr. Então, foi isso que eu fiz. Sabe uma coisa que me autorregula quando eu tô no momento de estresse? A arrumação. Eu não sou de estar arrumando nada no dia a dia, né? Graças a Deus eu tenho como pagar uma funcionária e a minha Sim. casa tá sempre arrumadinha. Mas se eu estiver muito estressada, e às vezes eu faço inconscientemente, eu começo a arrumar as coisas dentro de casa. Eu pego a minha gaveta lá de maquiagem, minha gaveta de calcinha, E ela isso, já aquilo. associa isso, não? Já sabe. Todo mundo em casa já sabe. Entendeu? Aí eu chego já assim, meio que exaltada. Tá uma bagunça isso aqui. Não tá. Entendeu? Eu tiro tudo. E
Thiago chega, tá minhas roupas todas em cima da cama. Eita, Ele já né, sabe que amor? tem Valeu. alguma coisa ali. Já sei, valeu, deixa eu ir Vou pra nem cá. mexer, deixa ela arrumar as Exato. coisas. Se que é você Aí precisar melhor. de alguma coisa, eu tô por aqui, aí né? ele, amor, dá pra tirar um pouquinho aí do canto pra eu deitar na minha cama? A cama tá cheia de coisa, entendeu? Então isso me autorregula. Ah, E eu já percebi, antes eu não tinha essa visão. Eu não sabia por que eu fazia isso. Mas é como se eu, organizando aquilo na prática, eu organizasse a minha cabeça também. Eu comecei a entender e enxergar dessa forma. perfeito. Entendeu? É bem interessante. Nossa, Demais. Gente, não porque- só autorresponsabilidade, mas eu acho que o autoconhecimento é libertador. Isso, é isso. Você entender como você funciona. Camila também tem formação em coach, assim como eu. Fui buscar a formação em coach justamente para conseguir entender, né, a nossa equipe na época. Comecei a vivenciar o poder do coach mesmo, né, do autoenfrentamento, do refletir, do planejar e do executar. E depois eu comecei a praticar isso, trazer de forma prática para os nossos clientes, e hoje também é uma das maiores forças aí do braço do nosso método, que a gente fala que hoje construir um corpo 2 vezes mais forte em apenas 20 minutos dentro de casa é o nosso foco. É fazer com que as pessoas entendam, porque no nosso método também tem a parte que a gente fala da mente, né? É o Select Power Mind, ou seja, tem um bloco que eu falo sobre isso. Eu falo sobre a importância do movimento mental, de entender os próprios comportamentos, de você perceber como você funciona para que você consiga realmente moldar, transformar e modificar a sua realidade. E vou dizer uma coisa, isso vai crescer tanto que não vai depender mais de vocês, né? É o legado que vocês estão deixando. Tudo tem um começo, tudo é mais complicado no início, Exato. é a passos mais lentos, né? Mas quando parece que deslancha, assim, A gente né? tem, a gente tem É mais tanta, rápido. a gente tem tanta certeza do que a gente vai alcançar por vários fatores. Primeiro, porque a gente tem total gabarito para estar Nós falando acreditamos, aqui. né? Acreditamos Demais. demais. Temos muito tempo, muitos anos de experiência, mas principalmente pelo que a gente vê da população que necessita disso. Eu gosto muito de falar sobre alguns dados que eu sempre fico a par. A gente não tem nem 10% da população brasileira frequentando a academia. isso. Então, assim, por N motivos, esses outros 90% estão aí que não vão para a academia por qualquer motivo que seja, objeções, traumas, dores financeiras, oportunidades, o que for. Então, a gente está dando para essa galera a oportunidade de, como a Rafa bem frisa bem, que é a nossa promessa primária. Em 20 minutos, dentro de casa, você construir um corpo 2 vezes mais forte. Que isso vai possibilitar você caminhar com as próprias pernas e, quem sabe, buscar esses benefícios tão primordiais que uma academia, que um centro de treinamento, que o convívio social vai te trazer, além da parte fisiológica, a parte mental também. Fantástico. E para fechar, vou fazer uma pergunta única, para a gente fechar com chave de ouro, mas elas vão ter várias respostas, né? Primeiro, eu queria saber qual é o paciente hoje que você consegue compartilhar aqui conosco, que trouxe um maior aprendizado, uma lição para você, ou uma experiência que realmente chamou sua atenção, que a gente possa compartilhar e inspirar outras pessoas. E no final, eu quero que você deixe uma mensagem final aí para essa galera, por favor. Então, o paciente se chama Camila Miranda Davina Albernaz. Ela mesma. Eu mesma. Arrasou! Eu sou paciente de dor crônica, né? Eu tenho uma estenose ali do canal vertebral e tive uma crise há mais ou menos 8 anos, por aí, que me deixou há mais de um mês e meio praticamente de cama, literalmente de cama, eu não conseguia levantar da cama. Eu não sou muito adepta, para mim mesma, né, a estar tomando remédios. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, raramente eu tenho dor de cabeça, graças a Deus. Somos duas. Eu faço qualquer coisa, fico mais quieta, mas eu evito tomar medicamentos. E nessa época, fulaninho, ciclaninho, eu já estava comprando. Eu tomei de tudo, tomei morfina, o que você imaginar. E a indicação que eu tive do neuro na época foi cirurgia. Ele disse, Camila, só cirurgia. Eu disse, o quê? Minha coluna não opera, então você vai ficar desse jeito pelo menos um ano e meio, 2 anos, até sair da crise. Eu disse, eu fico 3, mas a minha coluna não vou operar e eu vou sair disso com um tratamento conservador. Nessa época eu não era médica, né? Eu era só fisioterapeuta, e eu comecei a buscar artigos científicos que mostrassem o tratamento conservador para a dor crônica lombar, né? Que era a dor que eu tinha. Eu estava com a compressão medular, na realidade realmente é uma indicação cirúrgica, e eu sentia choque deitada. Eu deitada, parada, a minha coluna dava choque. Terrível. Para eu andar no carro, eu tinha que deitar o banco completamente do carro, para eu poder ir para o hospital, para uma clínica,
para tudo, eu não conseguia. Banho era um banho gritando, urrando de dor para poder ficar em pé. Era aquele banho assim, 1 minuto, sabe, para poder deitar, que eu não conseguia ficar em pé. Então, comecei a buscar. E nesse meio tempo, eu vi estudos que comprovavam a parte emocional ligada à dor lombar, a qualquer tipo de dor, né? A dor crônica. E eu disse, poxa, há 1 mês eu tive um estresse muito grande, foi algo que me abalou, né, que mexeu comigo. E eu estava numa academia, era até o Túlio, que era meu personal, eu estava treinando com o Túlio. No outro dia eu acordei sem andar. E foi exatamente nesse dia, né, que tinha acontecido esse estresse. Eu dormi e acordei travada no outro dia. E eu não tinha associado. Com os estudos, eu comecei a ver essa associação. Eu disse, poxa, se tem um lado emocional, eu preciso tratar isso. Eu sou uma pessoa muito intensa, muito acelerada. A minha mente é muito acelerada. Eu sou acelerada fisicamente. Então, eu disse, eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz na vida, como meditar, respirar. Pilates, para mim, eu trabalhava com Pilates na época, mas para mim era um sufoco passar, entendeu? A respiração para o paciente. Eu não conseguia direito, entendeu? Vai lá, respire. Vá, respira. Eu era estagiária na época de uma clínica top aqui. E eu tinha que passar aquilo e eu me ensinei, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Eu queria fazer rápido, entendeu? Eu queria terminar, faz 10 aí logo e termina. Então, muito acelerada, eu disse, eu preciso acalmar. E aí eu comecei a botar vídeos no YouTube de meditação, de respiração. Eu moro no 1º andar. Tiago chegava com o carro e a garagem da gente fica embaixo da janela do meu quarto. Eu tava com o som de palestras na televisão de autoconhecimento nas alturas. Eu acho que o prédio todo ouvia de autoconhecimento, meditação. Era o dia inteiro, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. Eu disse, eu vou sair disso. Então, eu queria consumir, engolir todo o conhecimento que eu tinha em um dia para poder me tirar daquela dor. E realmente o negócio foi fluindo. Então, eu tinha parte dos medicamentos. Primeira vez que eu entrei com medicamento mais forte, né? Que mexe com o sistema nervoso central, que foi a pregabalina na época. Que eu nunca tomei remédio para dormir, nunca tomei antidepressivo, nada. Então, aquilo mexia comigo, que eu ficava meio lerda, né? Durante o dia, eu disse, rapaz, eu vou parar esse medicamento. Só que eu sabia que era importante para mim naquele momento. Continuei com o medicamento. Associado a isso, eu fazia fisioterapia. E comecei a trabalhar a parte emocional com respiração, com meditação, com autoconhecimento, com tudo. E a dor foi aliviando. Coisa que 1 mês e meio antes, enquanto eu estava fazendo só essa outra parte que eu falei, eu não via tanto resultado. Mas à medida que eu respirava, que eu acalmava, que eu meditava realmente, a dor foi melhorando. Com 3 meses, eu entrei no CROIS e mandei uma foto para o meu neuro, com a barra de 60 quilos agachando, porque ele disse para mim que eu nunca mais agacharia na minha vida. Ele disse, nunca mais você vai agachar na sua vida. Eu disse, quê? Aí mandei ele, você é uma louca, vai fazer sua ressonância e volte. Ok, nunca mais voltei, tô aqui, nunca mais tive crise. Tá vendo e só? tudo certo. Treina bem que só, viu? A tia mata ela. E ela treina. Hoje não tem restrição nenhuma, mas existe algo que a gente faz antes de iniciar o trabalho de força, né? Vocês são maravilhosos. Essa condição de movimento através das mobilidades. Camila sabe, se ela chega na academia, e muitas vezes eu tô lá na academia, porque o meu primeiro cliente é antes da Camila treinar com a Rafa, né? Meu primeiro cliente é de 5 da manhã, então muitas vezes eu tô terminando com o meu primeiro cliente, já começando com o segundo, ou a Camila chega um pouquinho antes da Rafa, o que seja. Se ela chegar primeiro que a Rafa, a Rafa ficou lá no cantinho. Já sei que ela já tá lá no cócoras, se mexendo, dando movimento, o corpo preparando. E eu amo cócoras. Descanso assim. A Camila descansa na cócoras. Você sabe disso? Adoro. Ela tá bem cansada. Eu tenho alguma ligação ali na minha fase bebê. É bem provável mesmo. Ou com seus antepassados. Ela fica maquiada. Aquele bloco que ela fica bem maquiada, aí quando eu penso que nela tá na... Gente, maquiada é porque ela me deixa realmente vermelha. Eu fico vermelha, literalmente, durante o treino. Maquiagem natural, tem coisa maquiagem melhor? natural. Muito. Então, gente, vamos agradecer, né? Muito, 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 muito obrigada. Acabou, infelizmente. Camila, eu sou muito apaixonada por você. Tanto pela forma que você enxerga o ser humano. Na verdade, eu acho que se eu pudesse colocar todas as minhas clientes e os meus clientes para serem atendidos pela Camila, independente da Somos queixa, duas. Eu iria colocar. Hoje ela já está com algumas, né? Graças a meu bom Deus. Então, tem umas 3 clientes minhas, eu acho que ainda vai mais 2. E, desde já, eu queria agradecer muito, mais uma vez. Gratidão pelo seu sim, não só por ser nossa parceira e apoiadora, mas por estar aqui também
compartilhando esse conhecimento, essa vivência, trazendo realmente essa perspectiva que é algo que é libertador. Eu falo que hoje a gente precisa entender que ser autônomo é realmente se libertar de algumas coisas, de alguns pesos, né, de algumas verdades absolutas, de alguns contextos, de algumas pressões, né? A gente fala muito sobre estética. Hoje a magreza tá algo que tá chamando muita atenção. Surreal, né? Gente, nem tanto, nem tão pouco, Isso. né? Eu acho que a saúde em primeiro lugar, né? Não só a integrativa, mas a saúde de forma A realmente... estética vem. A né? estética é Procure pela saúde. Ela é consequência consequência. de uma saúde bem orientada. Eu falo que a orientação para mim hoje foi a libertação. Assim como a Camila compartilhou aqui do momento dela, que ela conseguiu trazer essa melhoria de condição física através do mental, eu também passei por isso. Né? Hoje eu estou no meu melhor momento. Hoje, não só fisicamente, E mas em ascensão, desculpa aí, viu? mentalmente. Eu acho que a gente está num processo realmente evolutivo muito bonito. E hoje, ter te encontrado não foi por acaso. Eu digo que nada acontece por acaso nesse universo. Eu acredito que as conexões, elas são feitas no momento certo, na hora certa. E hoje eu agradeço demais por ter me conectado e ter te reencontrado, porque para mim foi muito especial. Hoje estar vivendo esse momento é muito especial e você ser a primeira convidada não é nada por acaso, né? Então é muito especial pra gente, não só por também, conectar muito com a nossa forma de trabalho, você também trabalha muito associado ao que a gente acredita. Hoje, eu converso com o Léo todas as semanas que eu saio do consultório. Eu chego pra ele e falo, Camila me falou isso, me falou aquilo. Então, eu acho que a conexão é muito intensa, né? Não só da forma de trabalho, a forma de se comportar, né? Os valores também, valores humanos, né? Como família, como... Enfim. Então, a gente tem uma conexão muito grande. São essas amizades que eu gosto. Tem mais de 15 anos que a gente não se via, mas parece que a gente se vê todos os dias. Isso. Hoje, sim, se vê todos os dias. Mas é isso. Vamos... Só agradecer, Só agradecer. parabenizar e ser grato de verdade, porque compartilhar tempo e conhecimento Isso aí. nos dias de hoje não é para qualquer um. Isso mostra muito o caráter, a personalidade, a formação, a criação que a pessoa teve, né? Então, assim, converge muito com tudo que a gente propaga, e não é à toa que todo mundo que vai vir para cá, e já começamos com a Camila por esse motivo especial, e deixar para vocês também a importância de vocês se permitirem se conhecer através do seu olhar, entendeu? Através da sua vivência, da sua percepção, e não do que o outro tá porventura apontando. Isso. Essa longevidade, essa vida longa, essa beleza toda que você quer ter de vida, de vivência, de experiência, ela só vai vir através desse primeiro passo. Isso aí. Né? Para você correr uma maratona, você primeiro tem que dar um passo, não é chegar lá e correr 42 quilômetros, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a longevidade com a autonomia, você só vai conseguir através de 2 caminhos. Muito movimento corporal e mental, e muito fortalecimento. Músculos fortes. Corporal e mental também. Entendeu? Corporal e mental. A privada, ela não Movimento fica e mais força. baixa quando você vai envelhecendo. A privada não fica mais baixa. É você que vai perdendo a capacidade de se movimentar e de gerar força. E você só consegue isso através do treino continuado, do exercício e do movimento. Beleza? Obrigado a Palmas todos. para Camila! Parabéns, Camila Davina. Obrigado. Quero um brinde final, por favor. Muito café. obrigada. A todos. Valeu.